pessoal, tudo bem? Nós somos o Grupo 2 e viemos apresentar aqui o case final aí do Desafio Real de Negócios com a marca Francis, nesse último projeto integrador que a gente vai unificando aí todas as matérias e trazendo uma solução para um desafio real de dentro do nosso negócio da companhia. E para apresentar isso hoje para vocês, a gente está aqui o nosso grupo. Eu sou o Gabriel Argentini, sou gerente regional de vendas na Flora. Estou também aqui com a Isabelle. Oi pessoal, eu sou a Isabelle, sou gerente distrital aqui na Swift. E no nosso grupo a gente também tem a Letícia, gerente de vendas na Friboi, e a Johanna, que está como gerente de vendas na Friboi também, aí online no caso. E o nosso grupo aí tem a proposta de resolver o desafio que foi proposto pra gente, que é alcançar uma distribuição ponderada com a marca Francis, em linha com as principais marcas do mercado. Então, como que a gente consegue atingir isso? A Flora e todo o grupo sempre mirando um produto de qualidade, uma execução de excelência. Como que a gente consegue, o que que a gente precisa, através de diversas metodologias, para atingir e responder esse desafio de como chegar nesse patamar. E para iniciar, a gente vai chamar aí a Letícia Macedo para apresentar a nossa análise SWOT. Olá, eu sou a Letícia Macedo, eu sou integrante do Grupo 2 e eu vou apresentar então agora para vocês um pouquinho da nossa análise SWOT. Falando um pouquinho das forças que nós temos, né, dentro aí da marca Francis, nós identificamos a questão dela ser uma marca, né, com bastante presença aí de mercado há muitos anos, e isso traz uma confiança, né, junto ao consumidor final. A questão, né, da marca IC realmente ter uma presença muito forte dentro do canal aí de Cash & Care, teve o segundo maior crescimento da categoria, né, em torno aí de 21%, faz com que também a marca se potencialize. O fato dela ser pertencente ao Grupo Flora, né, que é aí um dos maiores fabricantes de sabonetes nacionalmente aí falando, né, no nosso território, isso também traz uma solidez e uma segurança aí para a marca. O fato dela estar, né, como a sexta marca aí também dentro do valor, dentro do mercado de sabonetes, contribui positivamente aí para o negócio. Com algumas tendências que a gente tem aí, já falando um pouco de oportunidades no mercado, né, a gente consegue fazer um link entre as forças e as tendências que nós temos de mercado com um público muito voltado, né, para embalagens sustentáveis. Então a gente tem toda essa questão, além da embalagem, o produto também ter a base vegetal, de nós termos o selo vegano, ser pioneiros, né, no que tange aí uma perfumaria um pouco mais fina, que traz também, junto com uma nova tendência aí de mercado, de valorização do momento do banho pelo consumidor, onde a gente tem, né, principalmente pós-pandemia da Covid-19, uma maior preocupação também com essa questão de higiene, e a questão do momento banho está muito atrelado ao momento de relaxamento e aproveitamento aí pós dias longos de trabalho e por aí vai. Falando um pouco agora dos pontos de oportunidade, né, nós entendemos que o principal desafio aí realmente é a baixa distribuição ponderada, né, comparado com os nossos concorrentes no mercado, a questão de estar associando a marca cada vez mais, né, com o público jovem. Então a gente entende que essa é uma oportunidade interna nossa e de desenvolvimento, e aí consequentemente com uma baixa distribuição a gente acaba ficando muito concentrado de volume em poucos clientes, né? Então tem essa oportunidade de capilarização. E aí também algumas oportunidades internas seria na questão de alinhamento entre todas as áreas quanto à demanda e à produção, e também a questão de participação aí desse canal indireto na distribuição, que acaba trazendo mais margem, mais valor para a marca. E aí falando do mercado externo, que a gente entende aí que ainda é um ponto de oportunidade, né? Então seriam as nossas ameaças, seriam aí a questão da nossa concorrência, como que hoje eles estão posicionados, né, junto aí com a distribuição ponderada. Então a gente entende que é um ponto que a gente ainda precisa melhorar muito comparando com os nossos concorrentes, assim como também alguns números, né, onde eles têm alguns concorrentes nossos aí top 3 no recall, a gente tem alguns concorrentes, né, que tem um pouco maior de foco de investimento em distribuição no canal do PDV, no porta a porta, né, no gôndola a gôndola. Isso a gente acaba ainda tendo como uma ameaça aí externa, né. Então falando um pouco com relação também a questão dos consumidores, né, buscando produtos de valor mais acessíveis. A gente sabe que tem N questões econômicas que mudam e oscilam de acordo com o tempo. Então, o fato da gente se posicionar como uma marca que entrega um pouco a mais, a gente acaba distanciando um pouco da faixa de preço desse público em específico que procura preços aí um pouco mais acessíveis. Mas, né, fazendo um compilado um pouco de todos esses pontos que a gente passou aqui, agora a gente vai ter a minha colega de trabalho, a Isabelle Rabaquinha, apresentando um pouco mais em detalhe para vocês quais são as nossas ações frente a esses pontos aqui na Casa da Estratégia no próximo slide. Obrigada a todos pela atenção.
Obrigada, Letícia. Dando continuidade ao nosso projeto, agora a gente vai entrar um pouquinho na casa estratégica. O nosso principal objetivo foi o crescimento da distribuição ponderada e consolidação da marca através da expansão territorial e diversificação entre os canais de vendas. Para isso, nós definimos 4 principais pilares, sendo eles vendas, logística e planejamento, trade e comunicação e também P&D e gerência de produto. Entrando no pilar de vendas, nós definimos alguns principais pontos, sendo eles: melhor definição de política de preço entre canais, a intensificação de campanhas de incentivo, o aumento da operação do DDF nas categorias de cosméticos, o acompanhamento do cumprimento do mix ideal por canal. Passando para o pilar de logística e planejamento, nós definimos um melhor alinhamento de demandas entre o time de vendas e a produção, uma priorização de entrega de clientes da ponderada, a integração de terceiros e transportadores junto à companhia para assim criar uma maior sinergia e agilidade e melhorar o nosso nível de serviço, e também a programação de demanda de abastecimento dos CDs DDF e dos clientes em geral. Entrando agora no pilar de trade e comunicação, nós definimos a contratação de promotores exclusivos para as principais ponderadas, a ampliação da presença de promotores focados na perfumaria e farmácia, a utilização de embaixadoras conectadas a um público mais amplo e mais jovem. Nós também iremos consolidar o posicionamento definido por marketing e P&D, fazer a comunicação na mídia tradicional, ou seja, as TVs, e também ter uma maior disponibilização de material de merchandising para os PDVs. Esses 3 primeiros pilares apresentados são ações de curto prazo, e esse último pilar, com relação a P&D e gerência de produto, são ações que nós iremos realizar mais no médio e longo prazo. Dando início a uma pesquisa de identificação de marca para balizar uma comunicação mais assertiva e possíveis novos SKUs. Além disso, nós também vamos utilizar Dove, Nivea e Febo como balizadores. Nós iremos fazer a construção do conceito da marca junto ao público-alvo definido e também desmistificar a ideia de antiquado da marca através das mídias veiculadas. Agora o Gabriel vai apresentar o nosso plano de ação. Bom, Isa, brigadão pela explicação aí da casa estratégica, que é muito importante pra gente. Ela basicamente vai linkar e dar um grande overview de como que a gente vai chegar nos nossos objetivos e quais pilares principais que a gente tem que trazer. Então, como próximo passo aqui, seguindo o que a gente viu na casa estratégica, um pouco dos planos do plano de ação, das ações que a gente vai fazer aí, que a gente tem como planejado, e também os impactos que elas vão ter, e aí posteriormente a Johanna vai apresentar a DRE com esses impactos e como que a gente teve um resultado final do exercício. Como primeira ação aí no pilar de vendas, a gente traz uma campanha de incentivo comercial para o time da ponderada, com o nosso objetivo principal aí, que é de trazer esse aumento na distribuição ponderada. A gente vai fazer essa campanha. Basicamente nos 5 maiores clientes cash que account que a gente tem, que é o Atacadão, o Açaí, Supermercados BH, o Armazém Mateus, que é muito forte lá no Nordeste, e o Irmãos Mufato, com todos os seus canais de venda, varejo e também os atacarejos. Isso daí a gente vai fazer ao longo de fevereiro e de março, com um investimento inicial de 200 mil, uma geração de macro final aí durante o ano de 6,3 milhões. Próxima ação também ainda no pilar de vendas, a gente tem uma campanha de incentivo comercial, só que é para positivação na numérica. Então a gente vai trazer aqui muito mais um incentivo de positivação, pagando real por CNPJ positivado para os gestores e para os vendedores dos nossos 4 principais distribuidores indiretos, que é o DDF, o Unimark, o SDB e o Arcon. Responsáveis aí estando o Enio e o Evandro, que são os nacionais, e a Crisluz, que é a nossa nacional aí de trade, com investimento inicial de 170 mil e uma geração de macro ao longo do ano de 1,5 milhão. E a terceira ação do pilar de vendas, a gente vai ter aqui um checklist semanal através dos nossos promotores que a gente tem aí ao longo de todo o território nacional, para bater o cumprimento do mix ideal por canal de cada categoria dentro de França. Então isso daí vai adequar o nosso portfólio e vai deixar com que a gente esteja aí bem posicionado e com a melhor disposição possível. Isso aí acontecendo no ano inteiro de 2023, sendo os responsáveis aí o Sandro e a Crisluz, com investimento inicial de 0, porque é uma implantação de uma rotina que já está existente. Nossa terceira ação de vendas vai ser um checklist semanal através dos promotores, que já é um time que a gente tem aí ao longo de todo o território nacional, para a gente validar o cumprimento do mix ideal desenhado pelo comercial e pelo trade em cada loja, em cada canal que está inserido. Então isso aí vai melhorar uma exposição e obviamente melhorar tanto o sellout quanto o sell-in da nossa companhia. Os responsáveis é o Sandro, que é o nosso nacional de merchan, junto com a Crisluz, que é a nossa nacional aí novamente de trade, e o investimento inicial aí seria de 0, porque é basicamente uma implementação da rotina que não demandaria tanto tempo assim com os nossos promotores. Então a gente teria aí um ganho de exposição,
mas não teria um investimento na prática que impactaria de início a nossa DRE. Acabando aí o nosso pilar de vendas, a gente vem com a nossa primeira ação do pilar logística e planejamento, que basicamente é uma priorização do abastecimento dos 5 principais clientes cash e key accounts que já apareceram lá na nossa primeira ação de vendas, que é justamente para melhorar esse nível de abastecimento e, obviamente, criar um giro mais frequente, aumento de sellout e aumento de sell-in. Os responsáveis aí é o Bruno, que é o gerente de Customer, atualmente à frente de Francis, e justamente junto com o seu time total de Customer. O investimento seria de 10% de incremento no custo logístico variável, com uma geração de macro aí de 4,3 milhões. Bom, a segunda ação do nosso pilar aí de logística e planejamento é uma adequação junto ao time de vendas e todo o time de planejamento de uma reunião semanal, de um alinhamento semanal de demanda de vendas versus a produção. Então, para a gente não correr risco nem de ruptura, que pega muito mal com o nosso cliente, quanto de uma produção excessiva que vai ficar onerando o nosso estoque e no fim das contas, estoque é dinheiro, se ficar parado, a gente está com o capital parado praticamente no bolso. Acontecendo a ação aí de janeiro a dezembro, aí onde em qualquer local que a gente consiga fazer a reunião, mas estando presencial obviamente é sempre o ideal. Responsáveis sendo o Alfredo, que é o nosso diretor-geral aí de indústria, a Ana Longo e os nacionais, com investimento também de zero, investimento inicial, para ter uma implantação de rotina que a gente consegue hoje com o time que a gente tem. Então, encerrando o nosso pilar de logística e planejamento, a gente tem a nossa primeira ação aí do pilar de trade e comunicação, como primeira ação aí sendo a criação e a veiculação de conteúdos em mídia digital patrocinada. Então, não só conteúdos nas mídias sociais de Francis, mas também a gente está presente aí em anúncios no YouTube e demais plataformas que a gente consiga ter um impacto positivo aí, tanto no público mais jovem quanto no público em geral aí que a gente quer conquistar com o Francis. O responsável aí sendo o Davi, que é o nosso gerente, nosso head aí de marketing, com investimento de 545 mil, investimento inicial, e um potencial de geração de macro no ano de 5,4 milhões. A gente traz uma ação parecida, mas trazendo aí para a mídia offline, que ela ainda é de impacto muito forte, e a TV aberta ainda é de muito impacto para a sociedade, então a gente teria a produção e a veiculação de mídia offline, com inserts em canais de televisão aberta e aparição em novelas de horário nobre ao longo do ano, tá? Isso aí falando de maio a julho, responsável também o Davi, com investimento aí de 8,1 milhões e uma geração de macro de 8 milhões. Esse fica empatado, mas ele gera uma questão de valorização da marca que se constrói ao longo do tempo aí. Para encerrar o nosso pilar aí de trade e comunicação, a gente traz a criação e veiculação de mídia através de um plano com influenciadores. Então ele ia suprir mais ou menos, ia estar junto e dando continuidade àquele plano que a gente teve inicial da mídia online, porém com influenciadores que tem aí junto a si diversas milhares e milhões de seguidores fiéis e que vão acreditar e vão aceitar sempre aquele produto que eles estão ofertando. Então é mais trazer nesse sentido. Bom, então dando continuidade a nossa mais uma ação do nosso pilar de trade e comunicação, a gente vai ter uma ação que é complementar a nossa ação de mídia online, com a criação e veiculação de mídia através de um plano de influenciadores. Isso é uma coisa que está muito em alta, até pelo resultado que traz. Então, todas as influenciadoras têm seguidoras muito fiéis, e uma vez que a gente coloca um produto de qualidade com elas, elas com certeza vão repassar esse review e essa experiência positiva para suas seguidoras, que vão gerar um sellout aí pra gente e uma consistência mais forte na marca. Então a gente vai estar atuando aí de julho a setembro nas redes sociais do time de influenciadores, o responsável sendo o Davi, e com um investimento aí de 1,5 milhão inicial e uma geração de macro de 2,5 milhões ao longo do ano. Bom, e finalizando o nosso pilar de trade e comunicação, a gente traz a última ação aí, que ela é bem importante quando a gente vai olhar o objetivo geral, que é a contratação de promotores específicos para Francis nos clientes de grande relevância aí para o negócio. Novamente trazendo os 5 maiores aí, o Atacadão, Açaí, BH, Mateus e Irmãos Mufato, melhorando aí a exposição e o giro das linhas de Francis. Os responsáveis sendo então o Sandro e a Cris Luzi, com um investimento aí inicial de 2,6 milhões, isso ao longo do ano, dividindo de janeiro a dezembro, e uma geração de macro aí ao final de 7,4 milhões. Aqui entrando na nossa penúltima ação e mudando de pilar aí para o marketing e P&D, a gente vai promover uma pesquisa, conforme a Isa tinha apresentado anteriormente. É um pilar de um pouco médio / longo prazo, que é uma construção futura. A gente está trazendo aqui já esse primeiro passo em outubro,
que é justamente promover uma pesquisa de mercado da identificação de marca que o consumidor tem hoje com Francis e o que ela pode melhorar, o que ela pode se tornar. Essas pesquisas vão ser realizadas aí de forma online e presenciais, de acordo com a disponibilidade que a gente for tendo, nas principais praças aí que representam 65% do volume hoje de Francis, que é São Paulo, Rimes e o Paraná. Responsável também o David, que é à frente do nosso marketing, com um investimento aí de 200 mil, não tem um retorno imediato, mas a gente tem uma questão de feedback do público para ter uma construção de marca e ter retornos futuros aí com essa pesquisa. Bom, e trazendo a última ação aqui, um pouco desconexa, a gente está trazendo novamente vendas, mas eu acho que era importante pela história que a gente está contando, que era justamente trazer um aumento de preço anual aí de 5%, então um aumento pontual em junho para custear e ajudar a custear todas esses investimentos que a gente está trazendo e também porque a gente tem ao longo do ano normalmente sempre uma questão de ajuste de preço. Então a gente vai estar em todos os clientes aí um aumento de 5%, que não impacta tanto na nossa DRE, depois a gente acaba recuperando essa queda de volume que tem potencial, mas a gente consegue um ganho na nossa margem de contribuição. Para finalizar, eu vou chamar aqui a Johanna para apresentar o nosso calendário de ações, como ficou diluído isso pelo ano, e também a nossa DRE, que vai ser a grande prova final aí, o nosso resultado do exercício que a gente tá trazendo de proposta para saber como que foi o nosso desempenho aí para a resposta do desafio proposto pelo Instituto JF. Obrigada, Gabriel. Prazer, pessoal. Eu sou a Johanna Cardoso, eu sou gerente de vendas na Friboi em Curitiba. Eu vou falar um pouquinho do calendário e DRE. Bom, como vocês podem observar, a gente inicia com 3 ações durante aí o nosso período do caso de ensino. Elas são o checklist de promotores, a adequação junto ao time de vendas e a contratação de promotores específicos. Então, a gente entende que essas 3 ações são as principais para a gente dar continuidade no nosso caso. Temos algumas outras que durarão um trimestre apenas, São algumas ações mais curtas que contribuem para a gente chegar no nosso objetivo. Como já foi comentado, nos planos de ação, o prazo de cada uma, estarei aí passando já para o DRE. Bom, falando um pouquinho do DRE, como vocês podem observar, nós fizemos um resumo do mesmo, para que fosse mais compreensível. Tivemos 28,2% de aumento na nossa ROL, o que é positivo, considerando as ações que a gente montou aí para o ano. Tivemos 24,2% de aumento de volume de caixas faturadas no ano. E mesmo com todos esses investimentos em trade, em marketing, em logística, a gente vê um crescimento da nossa macro em 1,8 pontos percentuais e um aumento na massa da macro em 34,8%. Quando a gente observa o nosso custo fixo, tivemos um aumento no nosso custo fixo de 13%, principalmente em marketing, que foi a nossa principal ação para o caso de ensino. Então, somando os resultados, a gente teve um número positivo do exercício, tendo um EBITDA com um crescimento de 4,4 pontos percentuais e um crescimento absoluto de 74,3%. Então, a gente pode observar que para o nosso DRE foram ações muito boas, A gente conseguiu alcançar o nosso objetivo de crescer, a nossa margem de contribuição e, além disso, crescer o nosso volume também. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção de todos.